Mudanças climáticas. Espécies exóticas são espécies animais ou vegetais que se instalam em locais onde não são naturalmente encontradas. As maneiras pelas quais essas espécies chegam e se instalam nessas localidades são diversas. As espécies são intencionalmente introduzidas. Nesse caso, um amplo estudo de manejo de espécies deve ser realizado antes de sua introdução, a fim de se evitar um futuro descontrole. Como exemplo de espécies intencionalmente introduzidas, temos plantas para agricultura e pastagens, plantas ornamentais, introdução de organismos para controle biológico e etc. As espécies exóticas mesmo também podem ser intencionalmente introduzidas para o cativeiro, porém fogem para o ambiente. Nesse caso, o manejo da espécie também é a melhor solução. Como exemplos, temos animais que fogem de zoológicos, plantas que se dispersam para fora de jardins botânicos, animais que vivem em cativeiros nas fazendas ou em outras propriedades científicas, etc. Introduções acidentais de espécies exóticas. Nesse caso, não existe um controle na introdução da espécie. A melhor maneira de solucionar o problema é a detectação rápida da dispersão da espécie. Como exemplo, tem mais diversas formas com que as sementes de plantas se dispersam, como por exemplo pelas fezes de pássaros, animais, especialmente insetos, que viajam escondidos em veículos automotores, navios, aviões, etc. As espécies exóticas invasoras são beneficiadas pela degradação ambiental e são bem-sucedidas em ambientes e paisagem alterada. Além disso, seu potencial invasor é a severidade dos impactos causados pela invasão da mesma. Porém, podem ser intensificados em razões das mudanças climáticas e são consideradas a segunda maior causa da perda da biodiversidade do planeta. Após a perda e degradação dos habitats, as espécies naturais, a maioria são extintas e dando espécies a espécies exóticas, que são espécies oportunistas que se adequam perfeitamente e se reproduzem em grande quantidade, assim diminuindo ainda mais a quantidade de alimento do local e levando as espécies naturais à extinção. Essas espécies exóticas invasoras têm invadido e afetado a biota nativa, cerca de praticamente todos os ecossistemas da Terra. Essas espécies exóticas foram reconhecidas em todos os grandes grupos taxonômicos, incluindo os vírus, fungos, algas, briófitas, pteridófitas, plantas superiores, invertebrados, peixes, anfíbios, répteis, pássaros e mamíferos. Elas representam uma das maiores ameaças ao meio ambiente, com enorme prejuízo à economia, à biodiversidade e aos ecossistemas naturais. Além dos riscos à saúde humana, são consideradas a segunda maior causa da perda de biodiversidade após a perda de degradação dos habitats. As espécies exóticas invasoras são beneficiadas pela degradação ambiental e são bem-sucedidas em ambientes e paisagens alteradas. Além disso, seu potencial invasor e a severidade dos impactos causados pelas invasões podem ser intensificados em razões das mudanças climáticas, ou seja, com as mudanças climáticas, muitas espécies saem de seus locais naturais em busca de zonas adequadas à sobrevivência. O que podemos ressaltar sobre essas espécies exóticas é que isso é um assunto muito relevante para quem estuda a conservação. Foi determinado um termo na Convenção de Diversidade Biológica em 1992 sobre as espécies exóticas, que o mesmo tem todas as diversidades e condições de formas para o controle e a intervenção nessas espécies para diminuir o seu impacto no ambiente natural. Por ser uma das maiores causas da perda da biodiversidade em escala mundial, uma grande preocupação das pessoas e dos países que formularam a convenção para trabalharem no controle e intervenção dessas espécies, que são qualquer espécie em cuja introdução ou dispersão ameaça a diversidade biológica. Então, o conceito de espécie exótica seria
que está fora da sua área de distribuição natural, ou seja, são espécies que podem ser deslocadas para outros países ou outros continentes, por exemplo, mas também, por vezes, dentro de um mesmo país ou região, desde que esteja fora da sua área de distribuição natural, que existe em algumas espécies que em alguns lugares do Brasil estão no seu ambiente natural e em outros são consideradas espécies exóticas. Estamos tratando de espécies que estão fora da sua área de distribuição natural e cuja introdução e dispersão ameaça a diversidade biológica. E com as mudanças climáticas que vêm ocorrendo no planeta, tendem a favorecer essas espécies exóticas, pois as mesmas se adequam perfeitamente às mudanças que vêm a ocorrer no planeta. Por isso que são consideradas espécies exóticas, pois as mesmas não são espécies naturais daquele local em que elas estão fora da sua distribuição natural, e isso acarreta um grande desequilíbrio na biodiversidade, acarretando, às vezes, na maior morte de espécies nativas daquelas regiões, e que isso tende a fazer um grande desequilíbrio ecológico no planeta, acarretando várias extinções em massa, pois essas espécies exóticas, as mesmas, se reproduzem muito rapidamente, assim diminuindo a gama de alimentos que estão dispostos para aquelas populações naturais. Isso tem que ser um ponto muito abordado por os biólogos conservacionistas, pois os mesmos tendem a elaborar propostas e projetos para intervirem na procriação e proliferação e dispersão dessas espécies exóticas que estão a pôr um triz no ecossistema, em que as mesmas afetam diretamente o equilíbrio do planeta e das espécies naturais que habitam o local. Pois essas espécies, as mesmas, são muito severas em alguns locais, as mesmas, como primatas, por exemplo, que foram uma espécie de sagui que era do Cerrado e foi introduzido na Mata Atlântica, que está a impactar severamente o mico-leão-dourado e algumas espécies de aves que se reproduzem no local, pois as mesmas espécies exóticas vêm a brigar e a consumir essas espécies de aves e a brigar com o mico-leão-dourado pelo seu alimento. Isso tende a afetar diretamente nessa espécie, uma espécie muito sensível às mudanças climáticas, e com isso as espécies exóticas elas têm tudo a ver com as mudanças climáticas, porque as mesmas se adequam muito e se beneficiam com essas mudanças climáticas ao invés das espécies naturais, que as mesmas não se adequam às mudanças climáticas e acabam se extinguindo. E essas espécies exóticas podem levar o fim e a extinção de várias espécies no mundo e no planeta. E com isso, tem que se analisar em outras convenções e novos estudos melhores alternativas para a diminuição das espécies exóticas no planeta, assim preservando maior biodiversidade e um futuro melhor para as gerações futuras, que tendem a ser melhores conservadas, a natureza e o bem a todos. Espécies exóticas são espécies que tendem a destruir os ambientes em locais, as espécies naturais, pois as mesmas se adequam em locais muito destruídos e tendem a eliminar as espécies naturais daquele local. Essas espécies elas se dispersam de várias formas, como servem de plantas através do vento, animais em navios, em carros, entre outros. São várias formas de dispersão dessas espécies exóticas que tendem a fazer um maior desequilíbrio do planeta e que tem que serem tomadas devidamente medidas para que as mesmas não venham mais a levar a uma extinção em massa no nosso planeta, o que está próximo de acarretar, pois as mesmas estão acabando contribuindo muito com isso, além das mudanças climáticas que vêm acarretando no nosso planeta.